Hoje nós vamos nos aprofundar no mistério que gira em torno desses dois homens que profetizarão em Jerusalém por 3 anos e meio. Mas antes, quero lembrar você de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Apocalipse 11 introduz 2 figuras significativas, conhecidas como as 2 testemunhas. Seu papel é principalmente profético, indicado por suas vestes de saco, que simbolizam arrependimento, e elas são capacitadas a realizar seu ministério de forma eficaz. Historicamente, Deus sempre teve testemunhas, mesmo nos tempos mais sombrios e corruptos. Exemplos notáveis incluem Noé, que pregou a justiça por 120 anos antes do dilúvio, Abraão em Canaã, José no Egito, os juízes em Israel como Gideão durante períodos de declínio moral, Elias durante o reinado de Acabe e Jezabel e Daniel na Babilônia. Esta tradição continua até os dias atuais, com os crentes em todo o mundo atuando como testemunhas. Os 144 mil das tribos de Israel, conforme mencionado em Apocalipse 7, 1-10, assumiram o manto para espalhar o evangelho globalmente. Apocalipse 11, 3, então muda o foco para 2 testemunhas únicas adicionais. Essas 2 pessoas são descritas como incomparáveis em sua dedicação à pregação do evangelho. Embora existam várias teorias sobre suas identidades, variando de representações simbólicas, como a lei e os profetas, ou o Antigo e o Novo Testamento a figuras históricas reais, o texto não os nomeia explicitamente. Conjecturas comuns sugerem que podem ser Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, devido à sua importância histórica e bíblica. O debate sobre suas identidades é alimentado por dicas bíblicas e tradição religiosa. Por exemplo, Elias é mencionado em Malaquias 4, 5, 6 como retornando antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele, junto com Moisés, apareceu na transfiguração de Jesus, conforme registrado em Mateus 17, 2, 3. Esta aparição os liga a momentos cruciais nas narrativas bíblicas. Além disso, Moisés e Elias realizaram milagres semelhantes aos descritos em Apocalipse 11, como controlar o clima e levantar pragas, o que se alinha com as ações das 2 testemunhas. A candidatura de Elias é reforçada pelo fato de que ele foi levado para o céu sem morrer, uma raridade nas Escrituras compartilhada apenas com Enoque, tornando-os figuras de particular interesse escatológico. A história do arcanjo Miguel disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, mencionada em Judas 1:9, também adiciona uma camada de significado místico ao papel potencial de Moisés como testemunha. É importante entender que não sabemos quem são as 2 testemunhas. Deus tem a capacidade de capacitar qualquer pessoa com as qualidades necessárias. Essas testemunhas podem ser quaisquer crentes, indivíduos da Bíblia, ou seres totalmente novos criados por Deus. Deus possui recursos e capacidades além de nossa compreensão, e somente Ele conhece as identidades dessas testemunhas. Apocalipse 11, 4, 14. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto da mesma maneira. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes que quiserem.
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E jazerão mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E homens dos povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre eles, e se regozijarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou, e eis que cedo vem o terceiro ai. Esta profecia descreve um período de conflito global, durante o qual um ditador conhecido como a Besta chegará ao poder. Ele manipulará a opinião pública e usará o engano religioso para fortalecer seu controle, provavelmente empregando a mídia de massa como uma ferramenta poderosa para atingir seus objetivos. Apocalipse 11:9 descreve um momento em que pessoas de várias nações e línguas testemunham um evento simultaneamente, o que parecia inimaginável há 2 séculos. Como indivíduos de todo o mundo poderiam ver o mesmo evento ao mesmo tempo? Hoje, esse cenário é totalmente viável devido aos avanços na tecnologia. A tecnologia moderna nos permite assistir a eventos ao vivo de qualquer lugar do mundo, por meio da televisão e dispositivos digitais como smartphones e tablets. As pessoas podem acompanhar os acontecimentos em tempo real, independentemente de sua localização geográfica. Essa capacidade se alinha de forma impressionante com a profecia em Apocalipse 11:9, onde é predito que pessoas de diferentes povos, tribos, línguas e nações observarão os corpos mortos das 2 testemunhas por 3 dias e meio. O fato de tal visualização global ser possível hoje fala da precisão da profecia bíblica. Quando essa profecia foi escrita, há quase 2000 anos, a tecnologia que hoje consideramos natural, televisões, computadores, smartphones, era inimaginável. A própria noção de videochamadas ou transmissão ao vivo de imagens pelo mundo seria completamente estranha e incompreensível. Esse cumprimento não se trata apenas de avanços tecnológicos, mas destaca a precisão da escritura profética. Demonstra como as profecias bíblicas podem se manifestar de maneiras que estão inicialmente além da compreensão humana, apenas para serem esclarecidas à medida que a sociedade e a tecnologia evoluem. Imagine explicar a alguém há 2000 anos que no futuro as pessoas seriam capazes de ver e se comunicar umas com as outras ao vivo, através de grandes distâncias, por meio de pequenos dispositivos portáteis ou telas em suas casas. Isso teria parecido uma fantasia. Mas aqui estamos nós hoje, testemunhando eventos se desenrolarem em tempo real. Como descrito em Apocalipse, um testemunho da precisão profética das Escrituras. Este exemplo das 2 testemunhas vistas pelo mundo inteiro é uma ilustração poderosa de como as profecias transcendem o tempo, alinhando as profecias antigas com as capacidades modernas.
As duas testemunhas receberam o poder de profetizar por 1260 dias, ou aproximadamente 3 anos e meio, enquanto usavam vestimentas de saco, um símbolo de luto e arrependimento. Essas duas testemunhas recebem poderes divinos para se protegerem e cumprirem sua missão. Elas podem fechar o céu para que não chova durante seu período de profecia, e podem transformar água em sangue e atingir a terra com pragas sempre que desejarem. Elas são, ao mesmo tempo, protetoras e proclamadoras da mensagem de Deus durante um tempo de grande tribulação. Eventualmente, elas são mortas. No versículo 9, a frase povos, tribos, línguas e nações sugere que pessoas em todo o mundo observarão os corpos mortos das duas testemunhas, provavelmente por meio de televisão via satélite ou outras formas de mídia visual. Em uma demonstração grotesca de ódio, o mundo se recusará a enterrar seus corpos por 3 dias e meio. Este ato de desprezo será celebrado por aqueles que seguem o anticristo, regozijando-se com sua aparente vitória sobre os 2 profetas que causaram secas e pregaram a mensagem indesejada do Evangelho. Este evento desencadeará celebrações generalizadas em todo o mundo. As pessoas se alegrarão, trocarão presentes e celebrarão como se fosse um feriado, demonstrando um profundo ódio pelo Evangelho. Essa reação destaca um equívoco comum de que uma revelação dramática de Deus levaria as pessoas a se arrependerem e segui-lo. No entanto, como ilustrado em Apocalipse, mesmo quando o poder de Deus é exibido de forma inequívoca, muitos ainda escolhem rejeitá-lo. Essa teimosia é um retrato sombrio da dureza do coração humano, semelhante ao que vemos no mundo de hoje, onde alguns reagem com hostilidade à mensagem do Evangelho. Ironicamente, esta instância de regozijo é a única mencionada no livro de Apocalipse. As pessoas ficarão felizes não por causa de um evento positivo, mas porque os profetas que as confrontaram com o julgamento de Deus demonstraram poder milagroso e clamaram por arrependimento, não estão mais vivos. Esta reação ilustra vividamente a profundidade de sua rejeição à mensagem de Deus. Vamos nos concentrar na ressurreição das duas testemunhas. Enquanto o mundo observa, essas testemunhas de repente se levantam, causando medo em todos que as veem. Lembre-se de que o mundo estava observando e celebrando suas mortes enquanto seus corpos jaziam nas ruas. O choque de vê-las voltarem à vida enviaria ondas de choque ao redor do globo, particularmente porque o evento é transmitido pela mídia. A Escritura observa que grande temor caiu sobre os que as viram, marcando um forte contraste com a alegria anterior em sua morte. O terror e o espanto que se seguem podem ser imaginados como uma mistura de surpresa, choque e consternação. Em uma cena que lembra Deus dando vida a Adão, Deus revive suas testemunhas, levando-as a se levantar. Consideradas justas demais para o mundo, Deus as chama para ascender ao céu em uma nuvem. Simultaneamente, um grande terremoto ocorre, simbolizando o julgamento e levando muitos a reconhecer o poder de Deus. No entanto, é incerto se esse reconhecimento leva ao arrependimento genuíno e à salvação. Isso não significa necessariamente que o adoram ou o honram de forma verdadeira. Eles reconhecem seu poder, mas não há indicação clara de arrependimento. A resposta do mundo é de admiração e medo, reconhecendo o poder de Deus por meio de suas reações, mas sem um compromisso sincero de honrá-lo. Então, quais são as coisas que essas testemunhas farão? Primeiro, elas terão o poder de testemunhar. Nós as chamamos de as duas testemunhas porque são unicamente capacitadas por Deus para testemunhar.
Testemunhar não é uma tarefa simples, requer apoio divino. Esses homens farão sermões diferentes de quaisquer que já foram ouvidos antes. Pense no sermão mais impactante que você já ouviu. Ele empalidecerá em comparação ao que esses homens pregarão. Essas duas testemunhas pregarão com um poder e convicção nunca vistos antes. Suas mensagens serão verdades profundas e, por essa razão, serão desprezadas, como afirmado em João 3,19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, indicando que a verdade frequentemente traz hostilidade daqueles que preferem permanecer não iluminados. Segundo, as duas testemunhas possuem o poder de controlar o clima. Esse tipo de poder já foi visto na Bíblia, com figuras como Elias e Josué. Deus concedeu a Elias o poder de parar a chuva, enquanto Josué ordenou que o sol parasse. Como eles, essas duas testemunhas podem parar e iniciar a chuva à vontade. Isso demonstra seu controle sobre as estações. Uma habilidade formidável que as torna quase invulneráveis a danos. Por que Deus dotaria essas testemunhas com tal poder? Elas têm a tarefa de afirmar que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Para convencer as pessoas de sua missão divina, elas devem realizar sinais que vão além de meros truques de mágica, como truques de cartas ou atos de desaparecimento que podem ser descartados como truques de mão. Em vez disso, sua capacidade de comandar a própria natureza significa um poder divino semelhante ao de um Criador, enfatizando suas capacidades extraordinárias. Terceiro, elas têm o poder de atingir a terra com pragas, um julgamento que lembra as ações de Deus no Antigo Testamento contra os egípcios, quando Faraó se recusou a libertar os israelitas. A capacidade das testemunhas de trazer pragas reflete essa intervenção divina, contribuindo para o motivo pelo qual são profundamente ressentidas e, finalmente, alvos de assassinato no final de